E aí, pessoal do canal Ser Nerd ou Não Ser, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Júnior Vanzella e hoje vamos falar sobre as alfinetadas da Globo durante o evento Upfront 2026, onde a emissora apresentou suas novidades e acabou provocando alguns concorrentes, incluindo a Band e a HBO Max. Então, se você quer o que dê paraquedas, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa aquele like. E sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. O evento deveria mostrar o futuro da programação da Globo. Acabou chamando atenção mesmo foi pelas cutucadas em outras emissoras e plataforma. Teve provocações ao MasterChef, comparação com Beleza Fatal e até piada com a Band por causa da Fórmula 1. Durante o anúncio da nova temporada do programa Chefe de Alto Nível, a chefe Renata Vanzetto, quase parece o meu sobrenome, soltou uma provocação direta à Band. Para vocês terem noção, um episódio nosso deu mais audiência que todas as temporadas do MasterChef juntas. A fala foi feita no palco do Upfront, em tom de comemoração, mas acabou sendo vista como uma alfinetada no programa gastronômico rival, que já é um dos mais tradicionais da TV brasileira. Outro momento polêmico veio com o humorista Eduardo Streblich, não sei se é assim que fala o sobrenome dele, que comparou a novela da Globo Vale Tudo com a produção da HBO Max Beleza Fatal e disse: a média de Vale Tudo é mais de 29 milhões de espectadores por dia. Já aquela beleza de novela lá da Bebelda 25 de março é de menos de 2 milhões. A fala foi interpretada como uma provocação à série da HBO Max, que havia feito sucesso nas redes sociais no início do ano, e acabou soando como uma tentativa da Globo de reafirmar sua força no público tradicional da TV aberta. E para fechar a sequência de alfinetados, o William Bonner, sim, boa noite, fez uma brincadeira sobre o retorno da Fórmula 1 à Globo. No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. Vocês sabem o que é a Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo. A piada soou como uma cutucada direta à Band, que transmitiu o campeonato nos últimos 5 anos. O narrador esportivo Theo José da Band não deixou barato e respondeu nas redes sociais dizendo: essa emissora mudou mesmo. Tem gente que, além da ética, perdeu o respeito. Triste fim, ainda bem que ele não desceu mais o nível. Notícia lida e bora comentar um pouco sobre isso. Galera, olha, vamos falar da Globo. A Globo é a segunda maior emissora do mundo. Ela não precisava disso. Tudo bem fazer uma graça, fazer uma zoeira, sabe? Mas essas alfinetadas de mau gosto diz mais sobre a Globo do que sobre a concorrência. A concorrência, comparada à Globo, é praticamente nada. Eu não sei, olha, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu não sei se a Band tem, sei lá, 30% do orçamento da Globo, 40% do orçamento da Globo. Estou aqui jogando meio alto. Se uma HBO Max brasileira tem todo esse orçamento, você está entendendo? E a Globo, ao fazer esse ataque, ela se joga num nível, assim, absurdamente baixo. Tá entendendo? Por quê? Ela simplesmente deixou de ter audiência, de ter o reconhecimento que tinha, porque olha, falar para vocês, muito de nós crescemos assistindo Globo, crescemos assistindo SBT, Silvio Santos, mas principalmente a Globo, principalmente quando tinha os desenhos de manhã, TV Colosso e tantas coisas que passou ali, sabe? E a Globo, em dado momento, ela deixou de olhar para o seu próprio público para começar a colocar sua visão política. Você está entendendo? Não que a Globo não fosse política desde sempre. Olha, não é porque hoje ela está num espectro X ou Y que ela... Nossa, agora a Globo se tornou... Não, isso não é verdade. A Globo sempre foi uma emissora política. Quando eu era criança e não tinha internet, nossa, eu sou lá do tempo do EPA, você falava, olha... A Globo manipula massas, a Globo elege presidentes, então sempre teve essa questão política. Só que
dentro da programação, ela atendia, de certa forma, um público que estava ali, sabe, a audiência, ela ouvia mais a audiência. Nos últimos tempos, o que aconteceu? A Globo, ela parou de ouvir sua audiência e começou a meter as lacrações em alto nível. Começou lá em Malhação, que é a novelinha de teste para qualquer coisa, e foi se expandindo. Tanto que você pode até pensar, não, a Globo está perdendo audiência porque virou Globo Lixo! E não é isso. Não é por isso, tá ligado? Não foi por isso. Foi porque ela realmente deixou a audiência de lado para colocar sua própria pauta, seu próprio interesse. E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa assim, eu tenho um colega que a gente sempre conversa sobre redes sociais. E um dia ele estava me aconselhando sobre como fazer. E ele fala assim, a rede social, ela não é sobre você se você quer que a rede cresça. Então se eu tenho lá, por exemplo, Instagram, TikTok, e eu quero que ele cresça, não é sobre mim. É sobre a audiência. Talvez eu tenha alguma coisa que várias pessoas gostem. Ok, muitas vezes beleza, muitas vezes eu sou engraçado, ou eu tenho um conteúdo atrativo para determinada audiência. Só que, quando o Instagram, o TikTok, ou mesmo aqui o YouTube é sobre eu, né, sobre a minha pessoa, isso muda drasticamente de figura. Porque você pode me considerar chato, sabe? Eu não estou prestando atenção em você, eu estou sempre centrado na minha pessoa. Então eu vou fazer o que eu gosto, vou publicar o que eu gosto. Eu tô assistindo uma série de 1980, vou falar sobre essa série, porque é o que eu gosto. Dane-se se você quer saber agora sobre uma atualidade. Eu não quero saber disso. E daí me fico reclamando depois. Olha, esse público não quer assistir meu conteúdo. O público não sabe o que é bom. O público é horrível, o público é isso, é taxista, maquinista, sabe? Só que eu não estou prestando atenção no meu público, eu não estou prestando atenção na necessidade que o meu público está buscando. Isso é uma coisa curiosa. E a Globo, ela deixou disso. Por que se disputa você colocar um campeonato brasileiro? Por que se disputa ter a Fórmula 1? É o olhar para o público. Tem um público interessado, tem um público que vai financiar esse projeto, você está entendendo? Então, principalmente futebol, que o brasileiro ama. Só que a Globo, o carro-chefe dela sempre foi novelas. As novelas grandes, novelas emblemáticas, assim, é fantástico os escritores que tinha ali. Só que de uns tempos pra cá, você veja a última novela que a gente viu viralizar. Veja que não é um problema de ódio à emissora, porque senão essa novela não iria viralizar. Que era o cara lá que viu o filho de saia e falou, que isso, meu? Tá virando menina? E aquela coisa toda que viralizou. Esse corte desse personagem viralizou muitas vezes e era, teoricamente, um vilão. A Globo tentou criar um vilão e virou um personagem que o público ama. É a velha história do Capitão Nascimento. Era um personagem que era para ser um policial ruim, um policial mau, criticar a polícia, e o público acabou gostando do personagem, tá entendendo? Então a Globo, ela parou de entender o público dela e começou a colocar o que quer. Isso muito talvez por querer, às vezes, ter um trabalho diversificando os funcionários e não olhando atentamente para as qualidades dos funcionários, porque é uma coisa assim. Não que, veja bem, a diversidade, você ter várias pessoas de diferentes etnias, diferentes culturas, trabalhando ali, teoricamente, no discurso é muito bonito. É um discurso bonito, é um discurso que pega bem, é um discurso politicamente correto. Só que na prática, você precisa de pessoas que realmente saibam fazer aquilo, saibam executar aquela função. Não adianta eu priorizar a diversidade e não priorizar a capacitação, entende? Porque eu preciso de um bom roteirista, eu preciso de alguém que escreva bem para que o meu conteúdo converse com o meu público. E muitas vezes, ao deixar esse lado de fora, a capacidade da pessoa e focar exclusivamente na sua aparência, ou como a pessoa se veste, ou qual cultura, como que ela se enxerga, pode ser que eu não estou dizendo que não tenha pessoas diversas capazes, veja, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que a prioridade sempre deve ser o que essa pessoa consegue fazer de melhor. E sim, se a gente puder incluir as pessoas, melhor ainda, sabe? Se a gente puder capacitar essas pessoas escolhidas, melhor ainda, você está entendendo? Só que tudo parte do princípio da educação. A gente precisa democratizar
a educação. A educação é o segredo. Só que quando você parte pro lado de cima, você dá uma oportunidade para uma pessoa não capacitada, isso acaba, além de prejudicar a própria pessoa, prejudica o mercado, prejudica a empresa. Isso é uma coisa complicada, que eu tô falando bem sério com vocês, sabe? Sem preconceito, sem nada disso, sabe, envolvendo. Tô falando de coisas técnicas mesmo, sabe? Coisas técnicas. Então, a Globo pode ser que também ocorreu isso lá. Porque muito dos atores, atrizes, às vezes vem de um reality show, como foi o caso da menina lá de Jacarezinho. Nossa, esqueci o nome da menina. E a menina loirinha do olho azul, sabe? Só que era uma atriz horrível, sabe? Atriz horrível. E claro, com o tempo ela foi se dedicando, foi se tornando uma atriz melhor e tal. Não sei como ela tá hoje, porque eu não acompanho, mas a primeira novela que eu vi ela fazendo, nossa, horrível, horrível, terrível. Assim como a história de colocar narradoras para o futebol. É evidente que se você é narradora, você quer narrar futebol, você tá entrando num ambiente puramente masculino. Então, ali, o seu comportamento não pode exigir proteção. Você não pode querer ser tratada com proteção, sabe? Você não pode receber críticas como as meninas receberam e dizer, oh meu Deus, um ataque machista. Não adianta, é um ambiente masculino. Ambientes masculinos são cruéis. Sério, então, tipo, não adianta. Então, tanto que tem mulheres que sim, que entram ali na área de esporte e é muito massa ter elas ali, tá entendendo? Então, são essas coisas que precisam ser observadas dentro de uma emissora. E eu acho que tudo isso, todo esse acúmulo, conjunto de coisas, sem falar também que a Globo deve ter perdido muito dinheiro para a internet, isso também faz com que ela busque baratear os custos. Ou seja, o melhor roteirista do Brasil, o cara não deve ser barato. O melhor operador de câmera, o melhor editor, o melhor em efeitos especiais, o cara sabe que é bom. E o cara cobra pelo preço que ele vale. Se eu não tenho dinheiro para pagar esse cara, ou se vai encarecer muito o meu produto, eu vou pegar um produto que talvez não entregue tanta qualidade. Mas, assim, esteja na média ali, sabe? Um negócio mais ou menos nessa pegada. Então, pode ser isso também. Vai diminuindo o nível, vai diminuindo a qualidade do produto. E são N fatores, sabe? Agora, quando ela pega, em vez de reconhecer, porque assim, o primeiro passo seria reconhecer, olhar assim e falar, gente, chegamos num ponto que a internet está extremamente competitiva. O que a gente faz? Regula as redes. Não é isso, sabe? Você pega e olha para o seu produto, fala, o que esse produto está precisando para se tornar atrativo para o público? Porque, querendo ou não, a TV aberta, ela ainda é um potencial gigantesco. Se eu tivesse 1 milhão de inscritos aqui no canal, ai meu Deus, que sonho. Me ajudem ter 1 milhão. Eu com certeza sairia aqui na minha cidade e eu não seria reconhecido na rua. É quase certeza que com 1 milhão de inscritos aqui no canal, eu não seria reconhecido. Agora eu tenho certeza, se eu fosse para um programa da TV, um The Voice, qualquer desses programas, e aparecesse ali durante 2 domingos, eu já seria reconhecido. Esse é o alcance da TV. A TV ainda o alcance é muito grande. A gente pode falar assim, até de quem tem 3 milhões de seguidores, talvez não consiga ser reconhecido na própria cidade. Pode só sair na rua e não seja tietado. Mas, se você aparece na TV, o pessoal tem um amigo que ele foi pro The Voice, e ele quando voltou, era tietado, assim. Tira foto comigo, olha que legal, assim, e tal, sabe? Então, sim, a TV tem muito alcance. Só que eu acho que falta ela perceber, principalmente da Globo, essa arrogância. Nós sabemos o que você precisa. O público não é mais assim. Você não tem mais como estabelecer uma programação para o público e o público aceitar, porque era a única coisa que pegava. Por exemplo, onde eu morava, a Globo era a única emissora que pegava. Não tinha outra opção. O SBT às vezes pegava, mas tinha que falar, vira antena, vira pra cá, tá pegando, tá bom, coloca bombril em cima das antenas. Eu sou dessa época, galera, eu sou antigo, eu tô falando pra vocês, eu vi os primórdios do mundo, eu vi TV, precisava de um aparelhinho do UHF em cima pra você sintonizar o SBT, porque senão não sintonizava. E isso que eu tô falando pra vocês, entende? Então não tinha opção.
o público era obrigado a aceitar o que passava, seja lá o que fosse, tá entendendo? Não importava. Então, tem um filme aqui de drama horrível. Não tem, vai ser esse mesmo. O Domingo Legal, aquela pouca vergonha. Não tem outro, é esse mesmo. Faustão no domingo. Não tem outro, é esse mesmo. O jornal, a única informação que a gente tinha, ou era o jornal que você lia na rua, ou era assistir o jornal da Rede Globo, tá entendendo? Então, era muito limitado o que o público tinha acesso. Com os streaming, com o YouTube, com tudo que veio, a nossa programação se tornou nossa. Eu faço a minha programação. Quero assistir série? Vou assistir série das 9 ao meio-dia. Eu posso. Das 9 do meio-dia a 1 eu quero ver notícias. Vou colocar no YouTube e procurar canais de notícia. Posso também. Das 2 às 3 eu quero assistir um filme. Eu vou poder fazer. Eu consigo montar minha própria programação. E isso fez toda a diferença. Porque a chave da emissora, ela precisa mudar. Ela tem que entender o que o público está querendo, o que o público está gostando. E nesse ponto, a Globo tem condição de contratar profissionais altamente capacitados, que dinheiro ali com certeza tem. E com esses profissionais, sim, fazer uma leitura correta do seu próprio público. Agora, ao atacar emissoras menores, como Band, atacar uma novela menor, que tem 16 capítulos, que, se eu não me engano, que é da HBO Max, mostra que ela está desesperada. Está desesperada. Alguma coisa. Será que eles estão escondendo alguma coisa? Será que está precisando entrar mais dinheiro? Porque a manutenção de uma TV não deve ser barata. Para você manter um canal do YouTube, fazer um vídeo por dia, galera, dá muito trabalho. Entre edição, escrever roteiro, gravar, vai tempo. Um vídeo desse aqui de 10, 15 minutos, de 20 minutos, é aí 1h30, 2 para fazer. Principalmente porque eu faço tudo sozinho aqui no canal. Agora imagine uma TV que tem uma programação de 24 horas. Velho, é conteúdo que não acaba mais. É muita coisa que eles precisam fazer, tá entendendo? Então, assim, precisa de uma grana violenta para pagar todos os profissionais, todos os colaboradores dali da empresa, tá entendendo? Então, isso mostra um certo desespero por parte da Globo. E assim, em vez deles reconhecerem, nós não estamos entregando o que o nosso público quer, eles sempre dobram a aposta. E isso, com certeza, encaminha a empresa cada vez mais para o fim. E a concorrência, claro que vai crescer, porque a concorrência tem que aproveitar. A concorrência, ela olha e fala assim, cara, o que o meu público quer? O streaming olha, o que o meu público quer? O que eu preciso dar para o meu público para que ele possa comprar o meu produto? É basicamente isso, sabe? E aí, outras entidades vão crescendo e essas empresas vão ficando menores. Bom, eu falei demais, o vídeo já está bem longo, acho que está sendo um dos vídeos mais longos do canal aqui, e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui para mim nos comentários e um beijo e até o próximo vídeo.